Com essa pandemia, o que a gente viu aí? Um boom, né, dos cursos online, das atividades online, lives. Só que o que diferencia as lives? Né? A gente entra no Instagram, tem live o dia todo. Você entra nessas plataformas, tem vários cursos. O que diferencia é a qualidade, né, que a gente vê, o conteúdo. Isso é que vai mudando, que faz a gente ficar interessado em assistir. Eu vou deixar aqui, peço para vocês fecharem o microfone e abrir quando vocês forem só falar. Pode deixar o vídeo, não tem problema nenhum, só para a gente não ter interferência. Então, a primeira coisa, você abre um vídeo, o que você vê? A imagem da pessoa, né? Tá com barulho aqui, vou fechar. Pronto. Então, você vai na primeira coisa que você vê, é o quê? A imagem da pessoa. Quando você olha a imagem da pessoa, a imagem dela não pode disputar com o conteúdo dela. Por isso que os apresentadores de telejornais, repórteres, enfim, todos eles têm uma forma mais discreta de se vestir, a não ser que tenha a ver com o seu conteúdo. Então, você está com uma roupa de cozinheiro, se você quiser, porque você vai falar sobre um conteúdo de culinária, ok. Se você tem gravando um vídeo sobre tatuagem, tudo bem, você está com o seu braço todo tatuado para fora. Mas se você vai falar um vídeo sobre empreendedorismo, você está de boné todo tatuado, não é a melhor imagem que você pode comunicar. Para as mulheres, brinco grande, colar, um decote muito grande, isso disputa com a sua imagem. Então, assim, não é isso que você está querendo vender. A não ser que seja isso que você quer vender. Eu sou uma pessoa patrocinada, eu quero vender essa linha de boné, de surfwear, de skate, etc. e tal. Ok, é uma linha. Mas se não é a sua linha, isso só vai sujar a sua imagem. Outra coisa em relação ao ambiente que você está gravando. O ambiente não pode disputar com você. Você tem que, na verdade, se integrar ao ambiente. E ele tem que ter a ver com o que você fala, ou ser neutro. Então, eu não posso, por exemplo, vamos dizer, eu quero fazer um vídeo sobre crianças autistas. E aí eu faço numa cozinha cheia de panela, num ambiente completamente sujo não no sentido de sujo de porcaria, mas de congestionado. É isso que eu estou querendo passar, essa imagem? Então, a gente tem que pensar um pouco na imagem que a gente quer passar quando a gente está fazendo um vídeo, alguma coisa. E outra coisa é a iluminação. Oi. Você falou que ia compartilhar um slide com a gente. Vou compartilhar aqui. Ah, tá. Desculpa te interromper, porque eu achei que você estava vendo aí para você, mas tinha esquecido de compartilhar com a gente. Não. Aqui foi o slide que eu fiz. Aí, bom, primeiro o que eu estou falando sobre a imagem na tela, e aí a vestimenta que eu coloquei, o ambiente, né? Que você tem que estar num ambiente que ele ou seja neutro ou integre com o seu conteúdo, e a iluminação, porque se a gente não faz um vídeo para não ver a pessoa, grava um podcast, né? E aí a pergunta que a gente sempre ouve, se o texto é falado, eu preciso escrever? Sim. Porque escrever é organizar as ideias. Se você não organiza as ideias, você sai falando, você não vai ter noção de tempo, você não vai ter o controle do seu conteúdo e possivelmente, por mais que você tenha muita facilidade de falar no vídeo, isso vai te deixar um pouco, você vai ficar preocupado com isso, vai ficar preocupado com o que você está falando e vai despreocupar de outras coisas que vão fazer o seu texto e o seu vídeo enriquecer. E aí, qual é a primeira coisa que você faz quando você quer gravar um vídeo? Você faz um roteiro. É o primeiro passo, né? Antes de apertar o gravar. Você tem que ter um roteiro, você estrutura um roteiro. E aí eu vou falar de alguns tipos de roteiro. Isso é uma coisa muito pessoal. Cada um usa o que acha mais adequado. Tem o primeiro, que é o texto mesmo. Você faz um texto. Geralmente as pessoas usam isso quando tem muitos dados que precisam ser dados, números. Tem um TP que se chama teleprompter, que eu vou mostrar para vocês um aplicativo de TP no final, que é gratuito, que vocês podem baixar. E aí tem o texto que você coloca lá e você segue aquele texto. Eu não recomendo nunca você, se você não tem experiência, você decorar o texto e fazer na frente da câmera. Vai ficar muito mecânico. O TP, ele te libera um pouco dessa pressão do decorado, então fica um pouco mais fluido. Outro ponto é o que eu estou fazendo aqui com vocês, que são os tópicos.
você anota tópicos que vão te norteando. Então, eu estou aqui falando com vocês, eu preciso falar do texto com TP, eu preciso falar dos tópicos, do roteiro mental e das perguntas. Eu organizei isso para lembrar e não me perder, esquecer de nada, ter um controle maior. O roteiro mental é o que eu falei, que você pode fazer, mas eu não indico muito, que eu acho que acaba prejudicando quem não tem muita experiência na divisão, na organização. Não é a melhor forma de começar. E as perguntas? O que são as perguntas? As perguntas é porque, assim, tem pessoas que querem fazer um curso ou vender algum produto que depende muito de um testemunho pessoal dela. Depende da história dela, né? Então, olha, eu tenho uma história de depressão e aí eu superei a minha história de depressão. Então, a sua história é muito importante para dizer aonde você está hoje e por que você chegou nesse produto. E aí a minha sugestão é que você faça perguntas para você. Por que eu comecei a me interessar por esse tema? Qual foi o ponto de virada? Quando eu percebi que isso poderia se tornar um produto? Faça perguntas que você acha que as pessoas gostariam de ter respondidas, e aí você faz essas perguntas para você e você vai respondendo. Então, você vai conseguindo fazer o seu relato através dessas perguntas. Uma sugestão, por exemplo, é quando você tem um tema, que eu faço muito isso até para matéria, você vai, pesquisa no YouTube, na Wikipedia, sobre conteúdo, você pode ver nos comentários, por exemplo, de um vídeo, o que as pessoas estão querendo saber sobre aquilo. E como você responderia essas perguntas? O que você traria de diferencial? Então, se tem um vídeo sobre como fazer ginástica com elásticos e todo mundo começa a perguntar sobre, olha, eu quero saber, esse elástico tem pesos diferentes, tem isso. Aquele vídeo não responde. Você elaborou um elástico que é completamente diferente, que responde essa pergunta, já é o primeiro ponto, né? Então, primeiro, por que você está querendo fazer ginástica, ensinar ginástica com elástico? Por que você descobriu que isso é eficiente? 3, qual o diferencial do seu produto? 4, como ele funciona, que as pessoas te perguntam, do peso, que é a pergunta que todo mundo quer fazer. Então, isso são exemplos de como você vai construindo o seu conteúdo. Mas aí eu penso, aí tem uma estrutura do roteiro, né? Que eu sempre penso assim, que eu acho que ajuda muito a gente a fazer. Uma apresentação, você dizer quem é você, rapidamente, porque se a pessoa está pesquisando, ela está pesquisando o tema, você só se apresenta para você ter autoridade sobre o que você está falando. Por que eu estou falando sobre isso? Eu comecei aqui falando, eu estou falando sobre isso porque eu trabalho há 20 anos gravando vídeos, fazendo reportagem, apresentação, então eu tenho um know-how que eu quero dividir com vocês. O headline, que é a coisa mais importante, né? Que eu comecei aqui falando, quem não se comunica se trumbica, que eu quero falar sobre a comunicação eficiente nos vídeos. O conteúdo, que é o que a gente está desenvolvendo, no final é bom sempre fazer uma recapitulação para a pessoa lembrar tudo que ela viu, e um fechamento que você pode ter um call to action chamando para alguma ação, se for o caso. Bom, aí agora é o ponto que, para mim, é o mais importante. Você já tem o seu roteiro estruturado, você escolheu o seu estilo de roteiro, se você vai escrever, se são tópicos, etc. Como você quer fazer. Só que esse roteiro, ele é uma base. Ele precisa ser um script para você. O roteiro ainda é duro. O roteiro é para você ter uma ideia do conteúdo. Mas para aquilo se tornar fluido, uma conversa, e tem que ser uma conversa com o público, você precisa fazendo essa transformação e personalizando esse roteiro para ele ter a sua cara. Então, a primeira coisa que eu indico é você escrever esse roteiro, da forma que você achar, com as informações, pode ser da forma mais dura. Aí você lê ele em voz alta. Aí pensa, como é que tá soando? Eu escrevi para. Eu falo para? Eu falo pra. Eu vou para casa. Eu não vou para a casa, né? Aí você troca as palavras para dar sua cara para o texto. Eu falo assim, eu tenho que gabrielizar, você tem que vandear o texto, você tem que transformar aquele texto seu. Tem que ser até a sua pegada, o jeito que você fala, o linguajar que você fala. E aí, depois, o que eu faço? Eu pego as palavras âncoras. Quais são as palavras mais importantes naquele texto, né? Então, se eu estou falando aqui de comunicação, então eu vou falar aqui de roteiro, é uma palavra âncora para mim. Script, é uma palavra âncora para mim. E a gente vai tendo algumas palavras que são âncoras, que a gente não pode repeti-la, tem que saber usar de outras formas para o texto não ficar tão repetitivo, mas tem que dar ênfase nela.
que elas que constroem nosso texto. Depois, eu separo por bloco de ideias, né? Primeiro momento, eu vou falar sobre isso. Segundo momento, sobre isso e tal. E aí, para mim, é o grande momento de virada, quando eu consigo entender. Eu gravo meu áudio, sem gravar o vídeo. Escuto. Tá compreensível? Eu tô conseguindo entender? Passa a ideia que eu quero? Bom, não tá passando. Por quê? Tem algum problema de dicção? Tem alguma palavra embolada? Bom, aí eu penso, bom, tem que melhorar. Um exercício que eu faço sempre é com lápis ou caneta. Você pega e você grava depois todo o texto de novo com a caneta ou com o lápis na boca. Isso faz você abrir a sua dicção. Então, eu vou ler aqui de novo para vocês com uma coisa. Como tornar o roteiro um script? 1. Escrever o seu roteiro. Depois, quando eu termino, eu estou articulando muito melhor esse texto. Então, ele fica muito mais compreensível. Depois, eu gravo novamente esse texto, depois desse exercício, e escuto. Tá ok? Já tá mais compreensível? Então, beleza. Então, já estou pronta para ir para o vídeo. Porque agora, eu não preciso mais me preocupar. O que eu já tenho? Eu já tenho o meu conteúdo formatado, eu já tenho a forma de falar conteúdo, eu já tenho a preocupação com a minha vestimenta, com a iluminação, com tudo. Então, eu posso agora curtir fazer esse vídeo. Eu não preciso ficar gravando e pensando, ai meu Deus, eu falei aqui, eu comi o S e tá muito ruim, ai, agora será que tá escuro, ninguém tá vendo a minha cara, não, e esse brinco batendo aqui na minha cara. Senão você não consegue fazer o vídeo, você fica com muitas preocupações, você tem que tirar essas preocupações da sua frente para você poder fazer o vídeo com propriedade e curtir fazer. Um modelo de script que eu uso, que eu posso passar para vocês, eu uso esse que me ajuda muito, né? Que de um lado eu boto tudo de áudio, e do outro lado, eu boto tudo que é background, vídeos, efeitos, etc. Então, por exemplo, aqui. Olá, hoje vamos falar sobre edições de vídeo. O que vai estar passando nesse momento? Vou estar no Zoom, no apresentador, aparece o nome do vídeo. Eu vou dividindo para eu saber. Isso me ajuda na hora que eu vou editar. Porque o roteiro também serve para você depois editar, organizar o seu material. Mesmo que você queira gravar de uma tomada só. Né? Vou gravar tudo de uma vez, assim que eu quero fazer, tudo bem. Mas vai organizar a sua ideia, vai organizar o que você quer colocar ali no vídeo. Bom, e aí algumas dicas de como falar, né, na gravação. Coisas que são pequenas mudanças, que quando você faz, torna completamente diferente o seu texto. Né? Primeira coisa, você precisa ter tônus na voz, né? Tem que ter alma. Você tem que falar com ênfase. Se você começar a falar totalmente monocorde, dicas para gravação, evite ser monocorde, colorida sua fala. Daqui a pouco ninguém aguenta, ninguém consegue ouvir você. Né? Você está ali falando com uma pessoa, está disputando a atenção dela, pensa, está sempre disputando a atenção dela com a televisão, com a casa, com a vida, com as lives, com tudo. Então você tem que ser motivador, a pessoa tem que falar, nossa, eu quero ouvir aquela pessoa. Então a frase tem que ter sempre um ritmo agradável, tem que ser gostoso ouvir você. Né? Cuidado com a questão. Eu, por exemplo, tenho esse problema, eu falo muito rápido. Então é uma coisa que eu me cuido pra caramba, porque deixa eu engato e às vezes as pessoas não acompanham, né, esse pensamento, então tem que tomar um cuidado para às vezes não acelerar muito e outras pessoas não retardar muito e falar muito devagar. Quando a gente conversa, naturalmente a gente dá ênfase a algumas palavras, né? Então, uma das coisas que eu faço, lembra das palavras âncoras que você tinha? Então, eu vou lá no roteiro, no meu script já não é mais no roteiro, volto lá, pego cada frase e destaco pelo menos uma palavra que eu considero a mais importante da frase. Depois eu vejo se realmente ela é importante para manter. Eu tomo sempre um cuidado para não abusar muito dessas marcações, para não soar artificial, não ficar, bom, vamos lá. O que você precisa da alma, o tônus vital, né? Senão vai ficando muito forçado. Mas eu posso dizer, o que você diz precisa de alma. Eu já reforcei a alma. Eu já deixei claro que a alma é a alma dessa palavra, dessa frase que eu tenho. Tem que tomar muito cuidado, isso também tem muito a ver com sotaque, de falar as palavras sem comer sílabas. Tem pessoas, sotaque é uma questão à parte, né? Até abro aqui um adendo, que assim, depende do que você quer vender, o sotaque pode ser bom ou não, ele é a sua personalidade, não acho que a pessoa tem que perder o sotaque, né?
A pessoa depende também do que ela quer apresentar, muito, mas o sotaque diz muito sobre a pessoa. Só que tem que tomar cuidado quando o sotaque estraga a comunicação. Então, por exemplo, tem pessoas no Sul que às vezes eles comem o S final e fica parecendo que é um erro de português, que você não sabe fazer a concordância. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, de você manter o seu sotaque, mas que não apareça como erros gramaticais. A palavra fala vezes imagem. Isso aqui é uma coisa que todo mundo cai nisso e é muito complicado. Você não precisa falar o que você está mostrando. Então, eu estou gravando um curso de culinária. Eu não preciso falar assim, pego a faca, corto em 3. Todo mundo está vendo que eu peguei a faca, né? Eu posso falar assim, com a faca eu corto em 3. Não preciso falar que eu pego a faca. Todo mundo está vendo que eu pego a faca, né? Com a faca cortamos em 3 pedaços, ou cortamos em 3 pedaços, enfim, para você não ser redundante. As pessoas estão vendo aquele vídeo, não é um podcast. Bom, tempo verbal. O ideal é sempre usar o presente. Você tenta atualizar a sua frase sempre para botar no presente o verbo, mesmo quando você vai falar de uma coisa do passado. Vou dar aqui um exemplo para vocês, que eu separei aqui. Ó. Caminhão desgovernado mata uma pessoa. É no passado, a ação. Mas o caminhão mata uma pessoa. É mais forte. Caminhão desgovernado matou uma pessoa. É fraco. Né? Gilberto Gil completa 78 anos na próxima sexta-feira. É no futuro. Mas se eu falar Gilberto Gil completará 78 anos, é fraco. Gilberto Gil completa 78 anos. Então, essa força que tem. Outra coisa é construir as frases sempre na ordem direta, porque a pessoa às vezes pode dar uma distração, não entendeu direito, perdeu o comecinho da frase. Então, se você não colocar na ordem direta, a pessoa pode perder a informação. Então, por exemplo, no próximo sábado, os postos de saúde abrem para a vacinação do sarampo. Se eu falasse, os postos de saúde abrem para a vacinação de sarampo no próximo sábado. Se a pessoa perdeu o posto de saúde, o que é no próximo sábado? Porque, assim, não é a informação mais importante. A informação mais importante aqui é os postos de saúde que estão abrindo. Então, isso que é o mais importante da frase, tem que seguir uma ordem direta. Outra coisa, quando você fala no vídeo para uma pessoa, você não está falando num teatro, num auditório, numa apresentação. Eu faço muita apresentação de evento. Então, assim, são linguagens, parece que é parecido, mas são linguagens muito diferentes. Quando você está num auditório, quando você está num teatro que você tem muitas pessoas, você pode falar, vocês estão ouvindo? Vocês querem saber? Vocês têm muitas pessoas lá. Quando você fala na tela para alguém, você não sabe se do outro lado tem 1, 2, 3, 4 pessoas. Elas querem um conteúdo individual. Então, fala sempre no singular. Você está ouvindo? Você pegou essa dica? Então, por aí. Cuidado com os erros gramaticais, porque não tem nada pior do que a gente ver a pessoa falando e falar, nossa, tá errando, tem erro de português e tal. Nossa língua não é uma língua fácil, é uma língua bem difícil, que ela ajuda muito a cometer alguns erros de concordância. Então, dicas, por exemplo, de como manter sempre no presente, isso tudo ajuda muito a gente minimizar esses erros para a gente tentar não cometer erros de português, erros gramaticais, ou, como eu falei antes, se tiver um sotaque que parece que você está errando, né? Você, às vezes, tem que tomar muito cuidado também com o final da frase. Tem gente que deixa morrer o final da frase. Por exemplo, dicas para gravação. O som já está morrendo, só que você tem que manter até o final. Dicas para gravação. Né? O som é tão importante quanto grava. Ele não é menor. Então, tem que tomar muito cuidado com o final de frase, que é uma coisa que sempre cai muito. As pessoas têm muita tendência a cair com o final de frase, ou às vezes com a pressa de acabar logo, come o final da frase e vai embora, e a gente perde muita informação. Bom, tempo do vídeo que aprende a atenção do espectador é entre 5 a 15 minutos no máximo. Depois que isso, é muito difícil você manter
o interesse das pessoas. Se você vai fazer um curso, ideal que você divida em vários vídeos menores e que vá aprendendo a atenção da pessoa. Para quem está começando, principalmente, você fazer a pessoa ficar concentrada 30, 40, 50 minutos é uma coisa muito, muito, muito difícil. Uma coisa que você vai adquirindo com o tempo. Então, eu acho que uma dica aí é começar com vídeos menores e que você possa ter total domínio de todas essas técnicas, do seu roteiro, e aí você vai aprimorando. Se você se sentir seguro e acha que você tem conteúdo suficiente para falar 1 hora, 2 horas, tudo bem. Mas, assim, vamos aos poucos, né? Vamos tentando caminhar e vendo como que está o retorno das pessoas. Agora, o teleprompter, que eu quero mostrar para vocês, vou mostrar aqui num aplicativo que você baixa no telefone, que é esse aqui, ó, BigVoo, tá? Espera aí. Gabi? Oi? Desculpa te interromper, dá uma olhadinha aí no bate-papo, que Aham. a Evelyn e a Nath colocaram 2 perguntas. Ah, tá. Gabi, pode retornar a questão da ordem direta das frases, por favor? E a Evelyn botou assim, eu puxo muito R. Teria algum exercício para amenizar? Tem, Evelyn. Tem um exercício maravilhoso que você faz assim, ó. Aí você vai esquentando o R, para não puxar tanto. Depois você tenta falar todas as palavras com R sempre no singular, falando. Vamos lá. Rato roeu a roupa do rei de Roma e não deixar esse R puxar de novo, né? Pro porta, porteira, né? E aí você depois pega as palavras que você acha que você tem mais dificuldade e acentua esse R. Então, a gente brinca assim no jornalismo que tem um tipo de falar, né? Que é você falar como carioca, sem o X com S paulista. Então, você vai misturando um pouco. Por exemplo, eu, quando estou no vídeo, eu tomo maior cuidado com S, porque eu sei que carioca chia pra caramba. E é horroroso quando você ouve, vê aquele chiadão, assim. Uma vez eu estava até apresentando um negócio em São Paulo, eu estava assim, achando que eu estava tipo, super fazendo meu S, normalzinho, não estava escorregando no S. E aí, quando eu acabei, o cara falou carioca, né? Eu fiquei arrasada. Eu falei, meu Deus, fiz tanto esforço aqui com esse meu X que não para. Mas tem que tomar muito cuidado. Mesmo, não acho assim, por exemplo, para um vídeo, para muitas coisas que eu gravo hoje, isso não me atrapalha mais. Mas para uma apresentação de um evento em São Paulo, isso atrapalha. Então, você tem que saber ter técnicas, né? Outra coisa, tem mulheres com a voz muito sobem muito para a cabeça. Você começa a falar e a voz vai subindo, 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 tá falando muito alto. Aí você vai começar a falar mais assim e ninguém aguenta. Então, tem um exercício, eu consegui engrossar muito a minha voz com essa técnica, que você vai jogando, você faz assim, ó, você pensa sempre no U. O U joga para baixo, o I joga para cima, tá? As caixas de ressonância são essas aqui, ó, que a gente fala. A, E, I, O, U, tá? O I joga para cima. Então, se você quer você tem a voz muito, muito para baixo, você quer que ela suba um pouco, você faz assim, ia, ia, i, io, iu. Você vai com I, você vai fazendo todas as vogais. Se o seu caso é o contrário, que era o meu, você faz o A. Ua, ué, ué, ui, uó, Aí, fazendo U. Olha um pouquinho que eu fiz, a diferença da tonalidade da voz. É impressionante. É um exercício que muda muito. Tem gente que tem a voz muito anasalada, né? Também fiz isso. A pessoa tem muitas vezes tem a ver com a forma da boca. A pessoa fala muito no I e fala assim, e ressonância fica ressonando aqui. Então você tem que fazer tipo um vibrato e tirar daqui a sua voz. Tirar dessa caixa aqui que você usa quando você tem a voz anasalada. Então você faz assim, ó, você pega o anasalado, você pega o anasalado e joga para cá. Você vai fazendo esse exercício. Quando você começa a falar a voz faz esse mesmo caminho. Ela vai tirando do nariz. Que também
é uma coisa que hoje em dia a gente vê, tem muitas jornalistas que têm a voz super anasalada, mas são ótimas. A Ana Paula Araújo é uma que tem a voz super anasalada, ela fala quase assim. Mas para algumas coisas eu não gosto muito, né? Então é um exercício que eu faço, eu gosto da voz mais bem colocada. É uma coisa muito pessoal também, mas são técnicas que eu vou fazendo. Em relação... o Jon Snow quer participar, já veio aqui 3 vezes. Querendo participar da aula, meu cachorro. Em relação à frase direta, sempre você botar na ordem dos acontecimentos, né? Então, quando eu falei o exemplo lá do sábado, no sábado, isso vai acontecer. É a ordem que acontece. Por quê? Porque se a pessoa perdeu alguma coisa, ela não perdeu a informação total. Se eu dou informação e depois dou o local e a pessoa perdeu, não adianta nada aquela informação, né? Então, se a pessoa perdeu no sábado e ela entendeu, não, mas os postos de saúde vão abrir, mas quando? Ela ainda consegue ali entender o que você está falando. Agora, se ela perdeu que o posto de saúde vai abrir, no sábado não adianta para nada para ela. O que adianta no sábado? No sábado o quê? Né? Então, você sempre fala na ordem dos acontecimentos. Você não troca a ordem dos acontecimentos. É um pouco fugir da lógica Star Wars, que troca a ordem completamente. Você vai direitinho na ordem dos acontecimentos para prendendo a atenção da pessoa, como se você estivesse contando mesmo uma história. Sabe o que vai acontecer? No sábado, a padaria vai fazer uma promoção que vai vender tudo a R$1. Agora, se eu volto, vai vender tudo a R$1. A padaria no sábado. Aí você perdeu. Vai vender tudo a R$1. A padaria no sábado faz algum sentido? Nenhum, né? Então, tem um pouco essa ordem. A Márcia está dizendo aqui que esses exercícios são super importantes, não só para gravar vídeo. Obrigada, Márcia. Eu faço, gente, olha, vou te falar, 20 anos eu faço vários exercícios. Tem um também que eu faço que... Aí tem gente, por exemplo, que tem muita dificuldade de fazer uma frase um pouco mais longa, né? Falta ar. Então, aquilo que eu falei da pessoa cair assim no final, às vezes é porque a pessoa fica sem ar para aguentar a frase até o final. Então, uma das dicas que eu dou é use frases curtas, né? Sempre use frases curtas que vai te ajudar. Não bota uma frase gigantesca que vai te atrapalhar muito, né? Hoje eu fui lá, mas depois eu fui e você não... Cadê a pausa? Cadê a pausa? Cadê a pausa? Isso vai te atrapalhar. Mas, além das frases curtas, a gente tem dificuldade até nas frases curtas. Então, um exercício que eu acho maravilhoso é pegar uma bolinha de festa de criança, que eu pego, você sopra a bolinha, você faz o exercício, enche a bolinha. Daqui a pouco você esvazia. Enche a bolinha 10 vezes. A sua capacidade respiratória, ela vai para um lugar que você fala que a pessoa não acredita. Assim, quando eu estava fazendo direto isso no curso que eu fiz da Fox Sports para narradora, eu fiz muito exercício esse da bolinha e um outro também que você bota tipo um canudo e pega um copo d'água e borbulha dentro do copo d'água também para aumentar a sua capacidade respiratória. E aí um dia eu estava com os amigos brincando e tal, mergulho e tal, e tipo assim, 2 amigos são mergulhadores. Falei, vamos, tipo aquela brincadeira, vamos ver quem fica mais tempo embaixo d'água e tal. Eles ficaram impressionados que eu não era mergulhadora, o tempo que eu fiquei embaixo d'água com a minha capacidade respiratória, só de fazer exercícios vocais. Não estava fazendo exercícios de mergulho, nada disso. Então, isso amplia muito e você consegue manter até a questão também que eu coloquei como o tônus da voz, depende do ar, né? Se você perde ar, o seu tônus vai embora. Como é que você tem, né, vivacidade para falar se o ar está faltando? A coisa mais desesperadora é faltar o ar, né? Tampa o nariz, seja o desespero que você entra, se você não para de falar no primeiro minuto. Bom, alguém falou assim, bexiga é de São Paulo, aqui no Rio é balão, é verdade, é que eu já estou ficando lá e cá, já estou falando bexiga. Mas é balão de festa, gente. Vocês entenderam? Bexiga, balão, cada um tem uma forma de falar. Tem esse aplicativo aqui que eu quero mostrar para vocês. Gabi, tem outra pergunta aqui, ó, do Jefferson. Ele perguntou, uma coisa que eu sofro são as gagueiras e os... Tem alguma dica? Tem. Bom, eu sugiro frases menores.
né? Não é elemento de ligação. Então, o na verdade, por que as pessoas usam muito Por insegurança e para tentar lembrar de alguma coisa. Então, a minha dica primeira coisa, faça o seu roteiro para você não precisar ficar lembrando das coisas. O não é muleta. Você usa o como muleta. Então, termina a sua frase. Termina e começa outra. Termina e começa outra. Termina e começa outra. Que é uma muleta muito grande que a gente fica falando. Para lembrar, você acha que você ganha um tempo, mas é uma muleta. Você não ganha tempo nenhum. Se você esqueceu, se você está fazendo ao vivo, retoma de algum lugar. Se está fazendo gravado, desliga, começa de novo. Outra muleta aqui que a Natália lembrou, né? Né é de matar. E todo mundo usa muito, né? Que você outra muleta também, mas é uma muleta que é quase pedindo uma aprovação. E muitas pessoas usam essa muleta sem estar falando diretamente com outra pessoa, o que não vai ter resposta. E fica pior ainda, né? Aí fica, né? Então, assim, né o quê? Né não é nada. Então, assim, são palavrinhas que a gente vai usando. Botaram aqui também o paulista faz muito isso, né? É horrível a gente ficar vendo isso. Fica parecendo que a pessoa esqueceu a frase ou que ela está enrolando para continuar. As frases elas têm que ser curtas e objetivas. Então, esqueceu a frase? Não tem problema. Você está gravando? Começa de novo. Não esqueceu? Emenda outro assunto. Termina o assunto. O importante é a pontuação. Você precisa terminar as frases. A frase ela tem início, meio e fim. Ela precisa terminar. Ela precisa terminar bem, para o alto. Não tem que terminar com uma muleta. Então, isso é muito importante da gente também se tocar. Depois, o Jefferson botou, depois quando eu me ouço e tenho os benditos quero me esmurrar. Tem que tomar muito cuidado. Gagueira. Bom, gagueira tem duas coisas que ajudam muito. Eu nunca tive esse problema, mas tive muitos companheiros, né, que trabalharam comigo que tinham problema de gagueira e conseguem superar. Algumas dicas que eu vi assim, eles fazendo na prática. Primeira coisa, o ideal seria procurar um fonoaudiólogo, um especialista que vai te ajudar a tratar isso de uma forma muito mais rápida. Mas a gagueira, ela geralmente, se você perceber, ela sempre trava em algumas palavras. Então, como você vai conseguir evitar a gagueira? Quando você fez o seu roteiro, transformou no script, você vai ler. Quando ler, você vai conseguir detectar as palavras que você vai ter dificuldade, que a gagueira vai aparecer. Geralmente por causa de uma sílaba, por isso. Você vai pegar aquelas palavras e você vai tentar mudar por sinônimos que não tenham a mesma vogal, sílaba que te atrapalha. Então, com essa mudança, você vai conseguir ir enganando a gagueira até que daqui a pouco ela não vai estar presente no seu texto. Então, você vai construir um texto com palavras que não te tragam dificuldade de falar. Então, assim, se eu tenho uma gagueira que no liquidificador, eu não vou falar o liquidificador. Eu vou trocar, eu vou usar outra forma de falar, vou usar outro instrumento, vou falar bateu utensílio, eu vou pensar numa coisa que eu possa falar, como eu vou tirar aquele liquidificador que atrapalha a minha vida, né? O seu texto é seu. É seu. Por isso que eu falei, tem que ser a sua cara. Ele tem que ter as palavras que você usa. Ele tem que ter as palavras que não te atrapalham. Ele tem que ter a sua ideia. Ele tem que ter o tamanho que você consegue falar. Ele tem que ter o tamanho que a sua respiração aguenta. Então, não adianta fazer o texto da Fátima Bernardes. Você não é a Fátima Bernardes. Ela tem um texto que ela faz para ela. Quase todo mundo, quando recebe, né, a gente recebe já a apresentação e tal, todo mundo dá uma modificada, todo mundo transforma aquilo no seu texto, uma forma mais palatável de falar. Então, se você está promovendo um curso, falando da sua experiência, está falando de uma coisa tão pessoal que você tem o domínio do conteúdo, o domínio do que você está falando, aquelas palavras precisam ser suas. Aquelas palavras, elas precisam deslizar para você. Então, eu não vou chegar aqui e falar com um linguajar de advogado que vai me atrapalhar, que eu não tenho facilidade com isso, não tenho controle sobre isso. Então, se eu quisesse gravar tudo que eu estou gravando aqui hoje
falando numa linguagem filosófica, de um advogado, com termos que eu não costumo usar, eu ia me embananar toda. Em 5 minutos eu estaria perdida aqui, falando, gente, olha, calma aí, deixa eu olhar aqui a palavra, deixa eu ver o que eu faço. Então, você tem que fazer aquilo da forma que se torna mais seu. Fala assim, não, essa palavra é minha. Se uma palavra ela te causa gagueira, essa palavra não é do seu vocabulário por enquanto. Claro que você pode melhorar, mas por enquanto essa palavra não é do seu vocabulário. Elimina, elimina. Sempre tem uma palavra substituta, sempre. Não tem apego a palavras, não tem apego a texto. O texto, ele é para te servir, não é você que serve o texto. O texto serve a você. Então, você usa ele da melhor forma possível. É que nem roupa, né? A roupa, ela serve para te servir. Se a roupa te aperta, se a roupa não está bem em você, aquela roupa não é para você. Não use aquela roupa, não use as palavras que vão te detonar. Então, é a dica que eu dou. Tem gente que troca o I pelo R. Peraí, não, mas antes tem a Renata aqui. E quando mesmo com o roteiro você traz daquele famoso branco, parece que não está enxergando nada. Renata, o branco dá. Todo mundo acho que já teve um caso de branco na vida, é super comum, mas se você se pauta em alguma das coisas que eu coloquei ali, né, de você ter tópicos, de você ter frases curtas, de você ter onde olhar, ter onde recorrer, é difícil, você tem que ir driblando esses brancos, né? E tentar entender quando ele acontece, quando você perde a atenção, quando você fica muito nervosa, quando é que o branco acontece? Quando você desconecta totalmente daquilo. Então, como é que eu faço? Eu esqueço o quê? Eu esqueço um pedaço inteiro do texto? Eu esqueço só uma parte? Eu perco a ideia total? Porque o mais importante é isso, você perde totalmente a ideia do que você está falando. Então, assim, você então não aprendeu o seu texto. Eu, por exemplo, já tive branco de coisas que eu queria falar, vamos supor, se eu estivesse agora relatando os casos de Covid, de repente me deu um branco, ai meu Deus, qual era o número mesmo? Quase 60 mil, aproximadamente 60 mil mortos. Esses brancos eu tenho. Eu tenho muita. Eu tenho sou uma pessoa que tem dificuldade com números. Então, tudo que eu vou falar, que eu dependo de números, eu boto o número em tópicos. Justamente por quê? Se eu não botar, como eu sei que eu tenho essa dificuldade, o que vai acontecer? Quando eu falar o boa noite, eu já estou pensando nos 60 mil. Boa noite, eu não posso errar os 60 mil. Boa noite. Hoje o Brasil registrou quase 60 mil mortos. Aí que eu relaxo. Falei os 60 mil, agora eu posso falar o resto. Então, para eu não ficar apreensiva com 60 mil desde o começo, os 60 mil está escrito para mim em algum lugar. No meu telefone, num papelzinho na mão. E aí eu relaxo. Se eu falar assim, cara, se eu esquecer o número, eu tenho onde olhar. Né? Então, é você ir descobrindo aonde você tem esses brancos, esses buracos, essas falhas, e você criar uns pontos de apoio. Eu chamo sempre de pontos de apoio. Eu tenho meus pontos de apoio. Né? Quais são os seus pontos de apoio? Para você não ficar perdida, não ficar no mar, uma bússola para você não ficar navegando sem saber para onde você vai. Quem é muito rouca pode fazer vídeos? Tem gente que troca o L pelo R. Tem Cebolinha, né? Isso aí tem que cuidar, tem que realmente fazer muito exercício, porque vira um erro, né, gramatical, muito grave, e fica muito feio falar, então eu acho que é uma coisa que tem que tomar um cuidado muito grande. Às vezes isso é muito pior, por exemplo, do que uma gagueira, porque uma gagueira você consegue, como eu falei, trocar uma palavra e tal, o L pelo R, você pode também tentar trocar as palavras, mas são 2 sílabas que aparecem muito, né, nas palavras. É quase impossível você tirar todas as palavras que tem a L e R de um texto. E aí ela botou assim, quem é rouca? Então, quem é rouco, a pessoa também tem, né? Você pode fazer fono, você pode melhorar muito da rouquidão. A rouquidão está muito, tem, claro, né, o tom da voz da pessoa, mas ela está muito ligada à falta de ar. Quando você tem aquela rouquidão que você quase não ouve a pessoa, geralmente é porque a pessoa não está respirando direito. Então, a pessoa vai falando assim, vai faltando ar. E aí é muito ruim, porque parece que a pessoa não está... Você vai perdendo a voz da pessoa junto com a pessoa. O tom mais rouco não tem nenhum problema. Você pode ter o tom, e tem muita gente que acha até charmoso, acha bonito a voz um pouco mais rouca e tal. A questão não é ser rouca, a questão é não ter ar. O que mais incomoda na rouquidão é a falta de ar.
Ó, a rede disse que quando era criança não falava nem L, nem R, fez fono e aprendeu. Alguém falando aqui. Ah, Gabi, quando o vídeo é ao vivo, eu fico muito nervosa e travo, erro tudo. Algum exercício? Juliana, o meu exercício que eu faço quando é ao vivo, eu faço isso. Eu anoto os tópicos, são os que me orientam, né? Você hoje, não sei como você grava, mas, por exemplo, esse teleprompter, que é um texto muito grande, que eu vou mostrar para vocês, me ajuda muito, 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 muito. Né? Porque quando há um texto muito difícil, com alguns dados importantes, eu faço com ele. Mas para usar o TP, tem que ter alguma técnicazinha, senão você fica robotizado lendo aquilo. E você perde completamente a naturalidade. Então, é uma coisa que você tem que praticar, fazer exercício, para começar a transformar aquilo fluido. Eu acho que você tem que testar, fazer gravado, né? Fazer primeira vez com tópicos, fazer com TP, ver como você se sente melhor. Um desafio que eu já lanço aqui para vocês é o seguinte: quem quer melhorar em vídeo, eu falo que é o desafio dos 7 dias. Você pega, grava um texto, um parágrafozinho. Você escreveu sobre você, sobre o que você quer falar, grava hoje. Hoje é terça-feira. Aí você vai gravar na quarta, o mesmo texto. Você vai gravar na quinta, o mesmo texto. Você vai gravar na sexta, o mesmo texto. Sábado, domingo, segunda, quando é o 7º dia, o que você vai fazer? Você vai pegar o primeiro vídeo e o último vídeo e você vai comparar. Você vai ver a diferença que é quando você começa a ter segurança naquele texto. Entendeu? Então, quando você começa a ter técnicas, você vai se sentindo segura. Que, na verdade, o que falta é segurança. Se você criar, né, bases para você ter essa segurança, você vai começar a gravar outro texto. Você vai ver o entendimento, a fluidez, a dicção, tudo isso você vai ver mudar em uma semana. Não estou falando muito tempo, não, em uma semana. Então, é um preparo mesmo, assim, é exercitar mesmo essa técnica de gravar, de falar, de errar. Se você tem dificuldade com vivo, faz gravado algumas vezes para quando chegar ao vivo te dar segurança, né? Não te pegar, tipo, ai, me pegou de surpresa agora, o que eu falo e tal, porque as pessoas ficam muito nervosas. Tipo, botou a câmera na minha frente, travei, né? Esquece um pouco. Assim, sei que é difícil esquecer uma câmera ligada na sua frente, mas se você já está com esse papo mais fluido, né? A gente está aqui conversando e tal. Vamos lá, por exemplo, hoje eu sentei aqui, eu não sabia o que vocês iam perguntar. Isso é ao vivo para mim, né? Eu sabia o que eu ia falar da aula. As perguntas podem perguntar qualquer coisa. Então, e eu estou aqui conversando com vocês, falando também espontaneamente, mas em cima de um tema, né, que eu já pratico, já vivo há algum tempo. Então, que eu tenho uma certa segurança para falar. E essa segurança que me faz ficar aqui ao vivo com mais segurança. Se eu falasse sobre um tema que eu não tenho nenhuma segurança em falar, eu estaria aqui também desesperada. Nossa, como é que eu vou responder agora? Gente, tá todo mundo me perguntando agora sobre regras de beisebol. Não sei quase nada de regras de beisebol. E o que eu vou fazer? Eu ia ficar nervosa também. Então, esse nervosismo ao vivo tem muito a ver com você, o domínio do conteúdo e o domínio de algumas técnicas que te ajudem a se preparar para esse momento. Bom, vou mostrar aqui o aplicativo do Teleprom. Espera aí. Eita. Ah, tá aqui, ó. Chama BigVu, tá? Vocês baixam gratuitos. Aí você vem aqui, ó, no meu projeto. Aí você vai escrever aqui o nome do seu projeto, tá? Vou botar aqui. E eu acho que desconectou, gente. Deixa eu atualizar ele aqui. Espera aí. Eu vou ter que fechar e atualizar.
Não tá indo, não. Peraí, vou ter que sair e atualizar aqui de novo, porque deu algum problema. Ah, tá. Parou de espelhar aqui a tela. Deixa eu ver se vai. Ó, Big View tem para Android, ele tem para Android e para iPhone. Você baixa de graça. A Natália está perguntando aqui. Só não estou conseguindo espelhar de novo. Bom, vou tentar mostrar aqui, gente, para vocês, para não perder muito tempo. Ó, é esse aplicativo aqui, tá? Aí você vai vir aqui no Projetos, tá? Aí você vai botar o seu texto. Você pode copiar e colar seu texto aqui. Então, eu vou botar aqui, tá? Rapidex. Vou achar um texto aqui que eu anotei no bloco de notas. Vou colar aqui. Aí vou vir aqui, ó, salvar, tá? Salvei. Aí tá vendo que aqui tem como se fosse uma câmerazinha. Aí eu vou apertar essa câmerazinha. Olha o que já vai acontecer. Aí eu vou dar aqui, ó, gravar, tá? Eu vejo a minha imagem aqui. Quando eu botar gravar, ele já grava. Aí aqui, ó, gravar. 5, 4, 3, 2, 1. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que registrou o maior número de novos casos de Covid no mundo. Mesmo assim, em meio ao momento mais grave da pandemia até agora, e aí eu vou lendo, quando acabar, ele acaba aqui. Qual é a vantagem dele? Você, quando você vem aqui, ó, o que você pode fazer? Você pode aumentar a letra, tá no máximo, aqui, ó, eu diminuo a letra, você bota no tamanho que for bom para você. Você tem a opção da velocidade, tá vendo? A minha velocidade é 210, que eu me adapto mais, mas tem gente que fala um pouco mais cadenciado, você pode baixar, você tem que ir testando. Tem texto que exige uma outra pausa e tal. E aí você vai gravando. Ele salva aqui como um vídeo normal, sem aparecer o TP, e você fica com isso de uma forma bem mais segura. O ideal é testar, né? Bota o TP lá no tripé, ou segura ele e faz, sente a sua velocidade. Não, a velocidade ainda está ruim, não é minha velocidade, vou abaixar, vou aumentar um pouquinho a velocidade. Como é que eu faço? A letra tá boa, não tá boa? Você vai começar a ver os textos que não fluem. Eu acho isso aqui, para mim, é a grande salvação quando eu tenho um texto um pouco mais complicado para fazer. Né? Outro dia eu fui gravar um texto para a Fox, por exemplo, que era sobre a Copa de 70. Eu não vivi a Copa de 70, então assim, eu não tenho memória para falar com tanta fluidez. Eu pesquisei, então meus dados eram muito pesquisados e eu precisava um pouco saber aqueles dados assim então tinha dificuldade, uma dificuldade que eu não tenho, por exemplo, de falar de um jogo que eu assisti. Ah, como foi o último jogo do Flamengo? Eu assisti, então eu tenho mais facilidade para falar desse jogo. Um jogo da Copa de 70 eu não tenho. Então eu botei aqui as informações que eu precisava e fiz toda no TP. Ficou a mesma coisa, né? Do que eu estar falando e me ajudou muito. Eu não fiquei tão ansiosa, tão nervosa com alguns dados que eu não tinha, que eram todos pesquisados, que eu não tinha conhecimento, propriedade para falar. O app tem integração com live no Insta ou uma aula no Zoom? Eu acho que não. Tem outros programas de TP que eu posso passar para vocês, que são pagos, que eles têm esse mecanismo. Esse aqui ele é gratuito, então ele tem até uma versão paga.
que eu posso até ver se nessa versão paga ele consegue ter esses mecanismos. Mas olha, eu faço uma coisa que todo mundo faz, porque assim, o que é o TP, né, na televisão? Fica a câmera e ele fica assim embaixo da câmera, espelhando embaixo da câmera. Então é um texto que você lê bem embaixo da câmera. Se você fizer a mesma coisa aqui no seu computador, você bota o seu celular pertinho da sua webcam, o efeito é praticamente o mesmo. Porque você vai ver que você não vai ficar lendo assim. Quando você começar a praticar, você vai começar a ler com uma certa fluidez. E aí você bota o visor perto aqui da sua webcam, monta ela e você vai lendo e fica perfeito, perfeito de você fazer. Eu já fiz isso, esse dia inclusive eu fiz isso, eu estava no computador, estava no StreamYard, era uma entrada no StreamYard, que é uma plataforma de você fazer, de integração, tipo Zoom, e aí eu botei ele do meu ladinho assim, botei no mesmo lugar e fui fazendo. Ninguém nem percebeu que eu estava lendo. Até depois falar, nossa, você decorou isso tudo? Foi, decorei não. Era o TP. Qual? Falei, esse aqui. Então, ó, tem mais pergunta aqui do aplicativo. Deixa eu ver aqui. Que tem como controlar o tempo? Por exemplo, preciso de um vídeo de 1 minuto. Tem. Isso que eu acho muito maravilhoso. Quando você bota o seu texto e a sua velocidade, ele automaticamente ele te passa uma previsão de tempo. Então, quando você bota o texto, ele diz que se você tem aproximadamente 40 segundos, 25, claro que pode mudar um pouquinho, mas é muito pouco, né? Então, você já tem ali uma estimativa. Se você fez um texto, colou lá, o texto está dando, você quer um texto de 1 minuto, você colou lá, botou a velocidade que é adequada para você e está dando 2 minutos, corta o seu texto, porque aí você não vai chegar a 1 minuto. Ó, show, vou testar o TP. Hoje eu faço com bloco de notas. Gabi, na Fox Sports você chegou a trabalhar com o Silvio Bastos, comentários de tênis no canal? Perdão pelo off-topic. Não trabalhei, não. Não trabalhei, uma pena. Outra coisa, gente, santo remédio, tá? Água, muita água, se você quer falar bem, gravar vídeos bem, porque a água, ela limpa tudo. Comer maçã também é muito bom, tudo isso, mas água é, assim, a fonte para você ter um bom desempenho em tudo na sua vida. Pediu para mostrar o ícone aqui do aplicativo, deixa eu mostrar de novo. Tá aqui, ó. Eu botei aqui no... Deixa eu compartilhar a tela de novo. Peraí. Aqui. É esse aqui, tá? Big Vu. Depois qualquer coisa eu mando para vocês também. Não tem problema, não. Posso mandar também aquele modelo de roteiro e para vocês virem ver. E é assim, o que eu posso oferecer para vocês de ajuda, quero que vocês todos consigam ter mais fluidez na comunicação de vocês. Então, assim, faço esse desafio dos vídeos para vocês dos 7 dias. E aí, vocês podem me mandar o vídeo, o primeiro e o 7º, e aí eu dou uma orientação para cada um de vocês, quais são os pontos que vocês podem melhorar. Tá? Uma indicação personalizada, olha, isso aqui você já melhorou, isso aqui você pode melhorar e tal. Faz um vídeo curto, me manda o primeiro e o 7º dia e eu passo para vocês algumas orientações que pode ajudar vocês nessa comunicação. Aqui, Fábio falou, voltando à voz, meu caso, roquidão, tenho refluxo, ainda estou em busca de tratamento. O que posso fazer para exercitar a voz enquanto trato o refluxo? Fábio, eu acho tanto o refluxo quanto a roquidão que você tem são problemas de respiração. Então, assim, você tem que tratar realmente com uma fonoaudióloga, mas você pode já fazendo, isso vai te ajudar muito os exercícios respiratórios que eu te passei, tanto do balão quanto esse do canudinho. Acho que não é aqui fácil, não. Eu ia mostrar o canudinho como é que eu faço e do balão. Então, assim, são 2 exercícios que vai te ajudar muito. Você tendo uma capacidade respiratória melhor, você vai ver como que tanto a sua rouquidão quanto o seu refluxo vão melhorar. São 2 coisas que batem muito na respiração. Se você for na fonoaudióloga, ela vai te falar isso. A Vânia aqui, presentão, ó, espero o vídeo de vocês, quero estar vendo esse vídeo, comentando com vocês.
poderia falar mais um pouco sobre o né. Olha, Josenete, eu também uso né, tá? Então, assim, é uma falha que muitas pessoas usam, eu fico me controlando, que muitas vezes, né, é uma coisa muito carioca, às vezes, de usar, mas o que eu faço é isso, eu sempre termino a minha frase, eu fico ligada no término da minha frase. Então, eu vou falar aqui para você, gente, olha só, construa as frases na ordem direta. Eu estou ligada que eu tenho que falar na ordem direta. Se eu falasse solta, eu falaria, construa as frases na ordem direta, né? Depois, escreva os números por extenso para não errar a concordância, né? Escrever as palavras, né? E aí você vai ficando nesse né que não sai. Outra coisa em relação a idiomas. Vocês sempre escrevam do jeito que você fala a palavra, para você não se confundir. Mesmo que seja, eu sei que o nome dele é Steve Jobs, tá bom, mas escreve Steve Jobs. Quando você lê, você vai ver que vai te ajudar. Parece besteira? Não é. Outra coisa é número. Escreve por extenso número. Por quê? Porque o número tem, às vezes, uma conjugação. E aí você, no meio da frase, para pensar se são os 100, a sétima pessoa. Escreve a sétima pessoa. 100 pessoas, os 100 primeiros. Entendeu? Escreve, vai te facilitar. Muito, muito, muito. São coisas que a gente fala, não, mas isso eu não erro e tal. Erra. Erra, erra, erra. Todo mundo acaba errando, todo mundo dá uma pausa. Nossa, parei no número, né? Então, são coisas que você... Esse script, ele tem que ser a sua... Quem já brincou de argila, né? Sabe aquela argila que a gente fica moldando? Fazia cinzeirinho quando era criança? Esse é o seu script. Ele vai ser moldado para você. Você vai fazer com a sua cara, com um jeito que vai te facilitar. Então, assim, seja seu amigo, né? A primeira coisa é a seguinte, você tem que gostar do texto, gostar do que você está falando. Esse texto é seu amigo, ele é seu companheiro. Então, assim, vamos facilitar, vamos escrever do jeito que fala, entendeu? Não, ser simples, essa é uma dica muito importante. Ser simples não é ser simplório, né? A gente pode ser simples, a gente pode ter uma construção de frases simples. Isso não quer dizer que a gente vai ser simplório. Então, assim, seja simples, faça um texto que te ajude, escreva lá do jeito que fala para você não enrolar. Isso não quer dizer que você não sabe falar a palavra, que você nunca ouviu falar do Steve Jobs ou que você não sabe falar inglês. Ninguém está olhando isso, ninguém está te julgando, né? Assim, não tem que se julgar. O texto é a sua roupa, é a sua argila, é a sua massa. Ele é teu amigo. Assim, faz do jeito que ele vai te ajudar. O texto é seu. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu falo sempre, gente, o texto é meu. Quando ele é meu, ele vai ficar da minha cara. Senão, ele vai virar qualquer coisa. Então, por exemplo, uma coisa que a gente, na imprensa esportiva, né? Tem alguns times que têm algumas formas. Você tem que ficar variando seu texto, né? Se eu vou falar Flamengo, aí eu falo rubro-negro, eu vou falar do Liverpool, tem os Reds, não sei o que e tal. São palavras que você usa? Eu quase não falo rubro-negro. Então não usa rubro-negro, tenta usar outra palavra, entendeu? O time da Gávea, enfim, usa o que você usa, porque vai ficar estranho você usar uma expressão porque existe essa expressão, porque todos usam, você não precisa ser todos, né? Então usa a sua expressão. Então isso é uma coisa que eu sempre falo. Se você não usa uma expressão, você não usa uma palavra, não coloca no seu texto. Ela não faz parte da sua vida. Eu posso começar a usar. Tá bom, começa a usar ela na vida. Depois, bota ela no seu script. Não bota no seu script se você não usa. A não ser que você queira falar de uma coisa nova, que você esteja aprendendo, mas aí você vai dar um foco naquilo como uma novidade, não como o seu linguajar tradicional. Né? Então, assim, eu não costumo usar protocolos de segurança. Então, não fala protocolos de segurança. Arruma outra palavra que te mostre do jeito que você fala, para mostrar a sua personalidade, seu jeito de falar. Bom, gente, é isso. Alguém tem mais pergunta? Como é que vocês estão aí? Deu para entender? Quero saber quem vai mandar vídeo para mim. Tô louca para receber esses vídeos, para ver, para assistir.
E a gente vai conversando. Isso, assim, o que eu posso terminar aqui para falar com vocês... poderia mostrar novamente o primeiro slide? Posso sim. Vou botar aqui o primeiro slide. Esse. Espera aí, deixa eu compartilhar a tela. Aí não estou conseguindo, calma aí, tem que compartilhar aqui a tela. Foi. É esse slide que vocês querem ver? Espera aí, gente. Eita, Lelê. Foi. Bom, acho que foi esse. Eu posso mandar para vocês também, gente, esse arquivo. Não tem problema, não. Bom, o pessoal está aqui falando. Quem quiser abrir o microfone e falar também, gente, fique à vontade aí para vocês interagirem, falarem. E a dica que eu deixo aqui para vocês é o seguinte: tudo isso é um aprendizado. É um dia após o outro. É treinamento, né? É você fazer um dia. Por isso os 7 vídeos, para você entender que, assim, cada dia você vai ser melhor. Mas você tem alguns pontos que podem te ajudar. Pegue esses pontos, descobre a sua forma, sua melhor forma de fazer, descobre o seu estilo, descobre qual a sua melhor linguagem para falar com o público que você quer, e vamos montando aí essa forma de se comunicar melhor. Com certeza, vocês se comunicando melhor, seu público vai ter uma aderência muito maior e vocês vão começar a se soltar mais, porque quando você começa a ter o retorno e ver, nossa, está funcionando, estou mais segura aqui em fazer meu texto, estou mais segura aqui em usar o TP me traz segurança, vou botando os tópicos, você vai descobrindo a sua forma de fazer com prazer, e aí se torna uma coisa muito prazerosa gravar, não se torna aquele fantasma que a gente coloca, ligou a câmera, que desespero. Você começa a se comunicar e fala, cara, como é bom, entendeu? Parece que eu estou conversando e tal. E aí você vai tornando isso muito natural. Se a gente observar as crianças hoje, né, que já estão gravando stories desde cedo, elas têm são totalmente desinibidas com essa coisa de vídeo. É uma outra geração que cresceu se comunicando com a tela, né? Então eles quase não têm medo, eles falam com uma liberdade que às vezes assim a nossa geração ainda tem uma certa dificuldade, mas é tudo questão de hábito, né? Bom, é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Quer abrir o microfone? Quer fazer algum comentário? Aqui um ponto que recebi uma gravação é você se organizar antes. Você poderia sugerir o texto? O texto de quê? Desculpa, eu não entendi, Regina. Não entendi a pergunta da Regina aqui. Você quer falar, Regina? Ou escrever aqui de novo? Eu sempre... Alguém falou que da organização do tempo. Sim. Porque eu pensei... Olá. Oi, tudo bom? Tudo bem. É que eu tive uma experiência que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de organizar esse tempo, né? Ter um tempo anterior ao início da gravação, né? Para diminuir a ansiedade, né? Eu passei uma situação parecida com essa, né? E aí a gente se preparou, mas o desfecho não foi favorável, né? Porque aconteceram coisas anteriormente, então tem que ter esse cuidado, né? De você ter um ambiente, como você falou, né?
preparar esse ambiente antes, um pouquinho. Mesmo com essa preparação, eu faço assim, por exemplo, quando eu não tenho, que não é um jornalismo diário, que tem que dar conta do dia a dia, se é uma coisa que eu vou gravar, que eu vou escrever, que é um texto meu, como eu faço? Eu pesquiso no dia anterior, e aí pesquiso e faço uma pesquisa. Aí começo a escrever o roteiro, esboço o meu roteiro, tá? Então, vamos supor, eu tenho uma gravação segunda. Então, eu vou... geralmente eu gravo na segunda. Então, o que eu faço? No domingo eu faço minha pesquisa, esboço, anoto lá as coisas que eu acho que são importantes, começo a fazer esse roteiro. Segunda de manhã, eu transformo esse roteiro em script, né? Ó, ele vai ser assim, vai ficar da melhor forma e tal, troco as palavras, tudo aquilo que eu indiquei para vocês. Gravo, às vezes, gravo o áudio, ouço, não, tá bom, tá compreensivo e tal. Deixo ele, dou uma desapegada, né? Para não ficar com aquele, tô com texto, tô com texto. Faço isso de manhã e dou uma desapegada. E só vou gravar à noite. Aquele texto, ele tá repercutindo em mim ao longo do dia, né? Às vezes eu falo, poderia falar aquilo ali que ficou faltando. Eu não abandono ele, mas eu também não fico agarrada nele, sabe? Porque se você faz tudo, às vezes, direto, eu pesquiso. Se você não tem esse tempo, ok, não tem o que fazer. Mas se você tem tempo de maturar o texto, né? Então, você fica, senão você assim, eu faço a pesquisa, eu escrevo o roteiro. Quando você vai gravar, você está exausta daquele texto. E outra coisa, você está imbuída de tudo aquilo que você escreveu. Então, para você, aquilo tudo está muito compreensível. Mas para o outro, às vezes, não. Então, quando eu dou esse tempinho da maturação, que eu falo que eu estou maturando o meu texto, eu deixo ele de manhã, e aí quando eu vou gravar à noite, eu dou uma lida depois de novo e falo assim, tá entendendo? Tá compreensível? Ou eu que tô assim porque eu agora já sei tudo da Copa de 70, sei cada minuto de cada gol e tal. Não. Ele realmente dá para entender e tal. E aí você dá uma pausa daquele texto. Quando você volta, você olha ele com um olhar quase novo para ele. O que é muito bacana, que é quase o olhar do espectador. Se você tem oportunidade, né, nesse primeiro momento, de dividir esse texto com alguém, também é uma coisa muito legal. Você escrever, transformar num script e mostrar para o seu marido, para sua mulher, para o seu namorado, namorada, enfim, para quem quiser, para uma amiga, amigo, alguém que você acha que possa ter olha, eu vou falar sobre isso, vê se você entende e vê se está compreensível. Não, essa parte aqui está bem compreensível, porque é o olhar do outro, te ajuda muito na sua comunicação. Obrigada. Você poderia sugerir o texto de gravação? Posso sim, Regina. Posso dar um texto base, mas seria legal um texto seu, que tivesse a sua cara, para não ficar muito mecânico. Eu posso sugerir sim, mas se você pudesse fazer um texto seu, eu acho que teria mais a sua cara. Pelo menos um tema que você queira. Se você quiser me mandar o texto antes, a gente bate juntos, entendeu? Escreve um parágrafo, alguma coisa. Acho que ajuda mais. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Bom, Natália está agradecendo. Acho que foi, né? Foi muito lindo, Gabi. Muito obrigada. Obrigada. Foi muito legal, muito útil, muito útil. Inclusive, teve alguém aqui no bate-papo que perguntou se você tinha curso. Acho que foi a Evelyn. Se você Vou lançar dia 3 de julho o meu curso. Que amanhã eu tenho um evento. Na verdade, ele está quase todo pronto, mas amanhã eu apresento um evento, que é uma premiação de teatro, que é o Prêmio APTR de Teatro, que é da Associação dos Produtores de Teatro do Rio. E no dia 2 eu tenho umas coisas aqui que eu estou me mudando. Aí no dia 3 eu vou subir tudo e aí eu aviso vocês. Muito obrigada, viu, por ser tão generosa com a gente. As suas dicas são tão preciosas. Não sei se as pessoas têm noção, porque, cara, são. Olha eu gaguejando aqui, né? Que vergonha. Mas são conhecimentos de 20 anos, né, de carreira. Então, é muito precioso. Muito obrigada, Gabi. Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui dividindo. Estou realmente esperando o vídeo de vocês. Quero mesmo ver esses vídeos, quero ajudar para ver que essa aula... Manda para onde? Para que e-mail? Vou botar aqui meu e-mail aqui. Tá.
Pronto, botei aqui no chat meu e-mail. E aí vocês podem me mandar, manda o vídeo 1 e o vídeo 7, tá? Vou esperar segunda-feira que vem ou terça-feira que vem, super ansiosa para ver o que essa aula, o que funcionou, o que não funcionou, o que eu posso ajudar mais vocês, para a gente caminhar juntos. Ué, tá dizendo que não apareceu. Não apareceu, não. Ué, mas eu botei. Deve estar aí para todos. Tem que tirar o reservadamente e colocar para todos. Agora foi. Bom, é isso. Agora sim. Tá bom, obrigada, Gabi. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito. Esse é o ciclo de palestras do Clube de Realizadores. Quem tiver também interesse em conhecer um pouco mais sobre o Clube de Realizadores, do qual a Gabi faz parte com muito orgulho, é clubederealizadores.com, tá? Então, quem tiver interesse, é muito legal. E, Gabi, só tenho a agradecer, tô te devendo uma cerveja. Não, foi ótimo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.